Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre estão aí também acompanhando as nossas aulas nesse nosso componente que a gente vem trabalhando, estudando aí o jornalismo e a inclusão nos esportes, né? Tendo algumas práticas, experimentando modalidades. É isso, é sobre o nosso aprofundamento. Se liga na mídia. E a nossa aula, nós voltamos agora com a aula do desenvolvimento. Vou fazer aí um resgate do que tivemos nas aulas anteriores, mas acompanhem comigo no slide a nossa aula para que vocês consigam se situar. Então, o nosso componente jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações, atividade integrada de número 2 ainda, desenvolvimento 5, práticas na escola. Então vamos lá. Eu não estou sozinha, eu estou agora com a Cauene, daqui a pouquinho também com o Moésio, que são os nossos intérpretes de Libras aí. E aí, isso que é muito bom. Estou eu, os dois e vocês do outro lado para mais essa aula. Então eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou a professora Mara, eu estou vestindo uma blusa de manga curta preta, estou de calça jeans, um tom bem escuro. Atrás da bancada estou também de sapato, hoje de óculos, meu cabelo está solto, meu cabelo é longo, meu cabelo é claro. Estou usando relógio na mão esquerda, aí, quer dizer, no braço esquerdo, né? Precisamente aí no antebraço. E é isso, estou atrás da bancada, né, que compõe o nosso cenário, ao fundo alguns objetos aí, gravador, livros que remetam a nossa, esse clima jornalístico para mais essa aula. Então vamos lá, acompanhe aí comigo. A gente tem nossas habilidades, que elas são nossa base para o encaminhamento das aulas. A gente vem aí com a EM IFLGG01, EM 13 LGG 501, que é da nossa formação geral básica. Então é importante que vocês deem um print, apesar de que sempre eu passo, né, as habilidades e também está aí no material para vocês. O eixo estruturante de nossas aulas, que é a investigação científica, acompanhada aí desse nosso símbolo. E a aula de hoje, que ela vem acompanhada com 2 objetivos principais aí, que é pensar em outras modalidades entre as pesquisadas que tenham diferenciação na sua divulgação, quando realizadas por homens e quando realizadas por mulheres. Organizar para a prática os fundamentos, os mini-jogos, a tática e a técnica e o jogo propriamente dito. Continuar o vôlei sentado ou outra modalidade escolhida. Porque é isso, nesse nosso desenvolvimento nós tivemos aí 6 aulas, então eu vou colocar aquele slide que é pra gente se situar, é o nosso slide de agenda, acompanhem comigo. Nós tivemos a aula do desenvolvimento 1, só retomando aí, que foi nós falamos bastante sobre o vôlei, e na aula do desenvolvimento 2, vocês já podendo praticar a modalidade na escola, nós jogamos o vôlei propriamente dito. Desenvolvimento, aula 3, nós falamos bastante sobre o vôlei sentado, mas vocês aí na escola já podiam estar também fazendo a prática desse desenvolvimento e aqui nós fizemos a aula do vôlei sentado também na quadra, com a participação dos professores aqui do Centro de Mídias e também a formadora da EFAP. E aí agora a gente vem para a aula qual? Olha lá, marquei, pronto, desenvolvimento 5. Vocês continuarão aí na escola com a modalidade prática, com o desenvolvimento, com a investigação e praticando modalidades. Se vocês preferirem, podem continuar com o vôlei sentado, mas também hoje eu trouxe um texto jornalístico
que aborda aí modalidades em que vocês vão ver que predominantemente a gente vai falar do percurso das mulheres, né, durante a Olimpíada. Quando nós pegamos modalidades para estudar, e vocês puderam ver durante todo esse processo, há uma diferenciação aí. Quando a gente ouve de uma determinada modalidade, como que a mídia se refere quando fala da modalidade masculina e como a mídia se refere quando fala da modalidade feminina. Então, eu fiz esse link, eu trouxe essa reportagem, a gente vai abordar várias modalidades, mas também que vocês pensem que essas modalidades vocês podem usar como prática. Tem só uma que não vai dar muito certo, na hora eu falo para vocês que a gente precisaria aí de um mar para realizar, então a gente não vai conseguir, mas as outras modalidades sendo sempre adaptadas, vocês podem fazer sim. E escolher a modalidade que mais se encaixa aí com vocês e a que vocês têm por curiosidade depois de toda essa investigação. Então vamos lá. Vamos começar aí com esse texto jornalístico, como eu disse. Eu fui buscar, né, um texto jornalístico liberado para poder trazer aqui para vocês. Eu já falei isso, né, que por causa de direitos autorais, nem todos os meios eu consigo trazer, né? Então, esse daí é um texto do Brasil de Fato. A imagem, gente, quando vocês forem procurar também na íntegra, vocês vão ver que a imagem não é a mesma, porque a imagem do texto jornalístico que eu escolhi, ela não era liberada, somente o texto, tá bom? Então eu coloquei essa imagem aí para representar, porque a gente tinha a Rebeca como imagem abaixo dessa manchete, porque a gente também vai falar aí da ginástica, tudo bem? Então nós vamos começar aqui. Olhem, então assim, é bem representativa a imagem. Embaixo a gente tem a referência certinha do jornal, que é para vocês buscarem o material também. Bebi uma aguinha aqui, então vamos lá. Esse nosso texto jornalístico, ele tem como manchete: Tóquio 2020. Atletas do Brasil alcançam o melhor desempenho feminino da história. Elas se despediram do Japão com 9 medalhas, sendo 3 ouros, 4 pratas e 2 bronzes. E aí embaixo a gente tem todo o referencial do Brasil de Fato, lembrando que por causa de um momento da pandemia, ela ocorreu aí, né, ano passado. E essa reportagem é do dia 9 de agosto de 2021. Então vamos lá. A delegação brasileira se despediu do Japão neste domingo 8 com um recorde no desempenho feminino. Então olha só, uma reportagem destacando aí o desempenho feminino do país, do nosso país. Foram ao todo 9 medalhas conquistadas nos Jogos de Tóquio 2020, com 3 ouros, 4 pratas e 2 bronzes. Até então, a melhor marca havia sido registrada em Pequim, na China, no ano de 2008, quando as representantes do Brasil faturaram 7 condecorações do tipo. No Rio de Janeiro, em 2016, por exemplo, elas subiram ao pódio 5 vezes. Então, como vocês podem perceber aí nessa introdução do nosso texto, a gente não toca em momento algum aí essa reportagem, podem voltar aqui comigo, essa reportagem ela cita a jornada dos homens na Olimpíada, né? Então foi um texto em que abordaram todos os desempenhos das nossas atletas e aí trouxeram justamente para esse texto. Por isso que eu achei interessante. Geralmente é raro a gente achar, né? A gente acha mais com comparação e com menos ênfase, mas olha só que bacana. Então a gente começa aí falando, até feito uma comparação, né, de 3 Olimpíadas, em que aí nessa do Japão elas levaram recorde em questão de trazer aqui para o nosso país as medalhas. Vamos continuar então no texto, acompanhem comigo. O recorde da edição deste ano foi batido após a vitória da nadadora Ana Marcela Cunha, que ficou em primeiro lugar nos 10 quilômetros da maratona aquática,
ocorrida na última quarta, né, que estão referente à data que ele falou, foram os dias anteriores. A conquista resultou na 8ª medalha obtida pelas mulheres e veio banhada de muita emoção. Então aí, nesse caso, se a gente trata da natação, né, aí não tem como a gente pensar em produzir na escola, por isso que eu falei, tem algumas aí que não, mas é importante pensar, né, nessa nadadora que ultrapassou aí e conseguiu, e colocando o Brasil aí nesse pódio mais uma vez. Então pensem, um texto jornalístico em que se desenvolveu muito e começa a citar realmente as nossas atletas brasileiras. Então começamos aí, podem voltar comigo no texto, nós vamos começar então falando da Ana Marcela Cunha. Eu vou deixar em destaque que é para vocês depois pesquisarem mais sobre a atleta e sobre a maratona aquática mesmo, tá bom? Para quem tiver mais curiosidade sobre a modalidade esportiva. Então vamos lá. Ana Marcela participou da primeira Olimpíada com 16 anos. E estava, havia 13, tentando alcançar a tão sonhada medalha olímpica. Nem nos meus melhores sonhos imaginei que a minha medalha iria ser a de recorde das mulheres, vibrou a atleta em entrevista publicada no portal Time Brasil. Então aqui, né, entre aspas, é uma fala da atleta que na verdade todo atleta espera, sim, né, a conquista, mas ela devia estar vibrando mesmo ali, né? E isso aí demonstra toda uma conquista de um trajeto de um atleta, né? O quanto empenho ele dedique aí. E aí continuamos, vamos sair agora, né, da maratona aquática, já falamos da Ana Marcela Cunha. A gente vai falar paralelamente aí em relação ao judô também. Então vamos lá. Paralelamente, a judoca Maíra Aguiar se tornou a primeira mulher brasileira a faturar 3 medalhas olímpicas em um esporte de caráter individual. O Brasil também viveu um capítulo inédito no tênis, com a chegada da primeira medalha olímpica da dupla Luísa Stefani e Laura Pigossi, que saiu do... Opa, que não pegou, ó. Que saiu do Japão levando bronze. Então aí a gente fala de mais 2, né, esportes. A gente vem com o judô, podem voltar aqui comigo, a gente vem no judô. A gente fala também do tênis, em que a gente vê o tênis ainda como uma modalidade esportiva que a gente vê, mas olha só, o quanto é discrepante em relação a outras modalidades, por exemplo. Tá? Então, vale a pena voltar aí nesse debate da questão das modalidades esportivas. Vamos continuar aqui e ver quais outros esportes nós temos aqui no nosso texto jornalístico que você pode produzir aí na escola. Acompanhem comigo. E o que dizer então de Rebeca Andrade? E aí ela acabou, né, de forma brilhante ali, trazendo as medalhas pra gente, algo bem assim, que esperávamos, mas que foi muito emocionante. E o que dizer então de Rebeca Andrade, a paulista de Guarulhos, que levou a primeira medalha de ouro da história da ginástica feminina do Brasil nos Jogos Olímpicos e também faturou a prata no individual geral, em uma dobradinha que emocionou o país? Então é isso, aí a gente vem aí falando, podem voltar aqui comigo também, a gente vem aí falando da nossa ginástica, né, que já tivemos Daiane dos Santos, né, Diego Hipólito despontando, mas ela, olha só, com destaque aí num texto jornalístico, porque realmente foi um marco ali, né, o quando ela lutou por estar ali, tem toda a questão histórica que vale a pena que vocês investiguem também. E aí a gente toca em uma modalidade que vocês podem fazer aí na escola. É possível sim treinar a ginástica, mas lógico, com todas as adaptações, porque assim, nós não temos os aparelhos que tem aí, né, para a composição da ginástica. Então, a gente pode pensar em alguns movimentos que remetem, né, aos movimentos realizados pela ginástica
da Rebeca, mas sempre com orientação também do professor, com muito estudo, com muita investigação, porque a gente vai ter que fazer realmente uma adaptação de experimentação de alguns rolamentos, de algo parecido. Né? E também, como a gente está falando aqui da ginástica, na verdade, a artística, vale a pena vocês também pensarem aí na ginástica rítmica, que vocês também podem reproduzir na escola como modalidade esportiva, que tem também a sua diferenciação. E aí, vocês podem também pegar, olha, ano passado, em aulas do 7º ano, quando eu trabalhei, né, questão de alguns esportes e do técnico combinatório, nós falamos de ginástica artística, nós falamos de ginástica rítmica na escola. Então, se vocês também tiverem curiosidade, podem buscar lá no repositório. Foram aulas para o 7º ano, também algumas para o 8º. Então, a gente tem material aí, repertório, se vocês quiserem reproduzir a ginástica também na escola como modalidade esportiva. Então vamos continuar aqui, porque não acabou não. Esse texto realmente fala de muitas atletas, e aí onde a gente não viu até agora, somente com o meu comentário, né, falar de atleta masculino, mas esse texto jornalístico é todo feminino, então vamos lá, acompanhar aqui comigo. A comemoração que circundou o feito de Rebeca também deu o tom de despedida de outras competidoras brasileiras, que bateram marcas no Japão. A maranhense Raíssa Leal, que conta apenas 13 anos, ficou em 2º lugar na categoria Street do skate, ganhando o título de mais jovem medalhista brasileira da história. E aí a gente vem com o skate, também é uma modalidade esportiva que hoje muitos até utilizam como recreação. Tem pessoas que utilizam como transporte, que acabam se deslocando de casa para a escola, da casa para o trabalho também com o skate. E na modalidade street, que eu gostaria muito que vocês também investigassem, ganhou e despontou aí mais uma medalha para o Brasil. Uma jovem, né, uma adolescente, 13 anos, que já conquistou a sua primeira medalha em uma Olimpíada, de algo que se começa ali em casa, né? Tem o skate, começa a andar, aí vai se aperfeiçoando. Se nós pesquisarmos hoje, nós temos muitos lugares com pistas de skates, né, para as pessoas treinarem. Existem também alguns parques públicos que ficam abertos aí para as pessoas. Eu também fiz aulas com a modalidade, né, alguns esportes que a gente chama aí das práticas. Todo mundo fala mais esporte radical, né? E aí a gente fala de práticas de modalidade urbana, que vocês podem pesquisar também e de muito interesse. Pode praticar a modalidade aí na escola? Pode, se vocês tiverem o skate com todo cuidado. Lembrando que também a gente tem toda a questão da vestimenta que compõe para trazer segurança aí no momento da prática na escola. Tudo bem, também depende de vocês em conjunto escolherem com os professores as modalidades que vocês querem praticar aí, tá bom? Porque fica livre. A gente trouxe o vôlei dessa vez como modalidade de indicação nossa. Mas para essas aulas de desenvolvimento, vendo esse texto, eu logo pensei, por que não tocar aí e falar de outras modalidades para que vocês ampliem o repertório também, e por que não montarem um circuito de práticas aí, ia ser bem bacana. Olha, tentarem o tênis, que é bem legal, dá para fazer na escola, o skate, só que vocês precisam do material, então vai precisar de colegas aí ou professores emprestando, né, o material para vocês, mas vocês podem também pensar numa organização. Vocês estão na 2ª série e devem pensar na organização e não esquecer algo que tinha lá no nosso objetivo, que é também estudar em relação a essas modalidades, a questão técnica, a questão da tática, fazer os mini-jogos, também o jogo propriamente dito, tá certo? Então aí trouxe um apanhado de modalidades para que vocês
tenham até vontade, mas precisa de organização para praticá-las. Nós temos ainda 2 aulas de desenvolvimento. Eu precisaria saber da organização de vocês na escola em relação às aulas, mas tendo as aulas práticas ainda para serem feitas, podem praticar à vontade. Não precisa ser exatamente o vôlei que a professora Mara citou, que também tem aqui no nosso material, ele é uma indicação. Já já eu também vou falar de links que vocês podem ver em relação ao vôlei também. Então, continuando aqui, estamos chegando ao final do nosso texto jornalístico. Acompanhem comigo. Paralelamente, a judoca Maíra Aguiar se tornou a primeira mulher brasileira a faturar 3 medalhas olímpicas no esporte de caráter individual. O Brasil também viveu... Esse daí eu acho que eu coloquei esse parágrafo novamente, tá, gente? Vamos lá. Além disso, faturaram ouro no evento as bicampeãs olímpicas na vela. Aí também não dá pra gente... Esse parágrafo aqui, de cima, ó, eu já li lá na frente, tá bom? Ele só estava replicado aí. Além disso, faturaram ouro no evento as bicampeãs olímpicas na vela, que Martine Grael e Kaena Kunze, que fizeram a família Grael chegar a 9 medalhas olímpicas. Aí já citaram o Grael, né, que sempre também conseguiu as medalhas pra gente, mas a ênfase continua aí no feminino. Com isso, o núcleo ingressou no seleto grupo dos 10 clãs com mais medalhas obtidas no evento. Outro resultado histórico foi garantido pela baiana Beatriz Ferreira, que se tornou a primeira finalista brasileira no esporte e voltou para casa com prata. Também conquistou o 2º lugar no pódio a equipe do vôlei feminino. E aí a gente entra na modalidade esportiva já feita aqui também no Centro de Mídias, que fechou as conquistas das brasileiras no domingo, em uma disputa com o time dos Estados Unidos. E aí, é isso. Em relação a texto jornalístico, eu trouxe um bem completinho aí, que falou da Olimpíada. Não trouxe um que promovesse aí as questões do Paralímpico, mas aí a gente continua nessa questão da investigação científica, porque também é importante verificar se vocês encontram textos jornalísticos com ênfase na questão dos Jogos Paralímpicos também, que é super importante a gente pensar nessa questão de levar, né, essas modalidades paralímpicas também para a escola, pensando que é direito de todos e aí envolver realmente todos os alunos, como fizemos lá no vôlei. E como eu disse, quem optar também por continuar no vôlei, a gente tem no nosso material indicação de 3 links que remetem aí à modalidade esportiva. Um se chama Vôlei Sentado, Desafios e Propostas, conheça o Vôlei Sentado também. Aprenda a ensinar Vôlei Sentado, Transforma Rio 2016. Vale a pena vocês verem. E independente da modalidade que vocês escolherem para a prática, que vocês pensem em estudá-las, né? O grupo tem que saber, pelo menos, o funcionamento, as regras básicas da modalidade. Se algum de vocês conhecer, tiver mais facilidade, então é momento de troca, das rodas de conversa. Se preferirem grupos, para falar aí das modalidades esportivas também, e vocês fizerem as rotações por estações, que é uma das metodologias que a gente já trouxe aqui para vocês podem fazer. Então, o importante é conhecerem a modalidade que será trazida para a prática de vocês e aí jogarem, desenvolverem bem a prática, se divertirem bastante, porque isso é a nossa principal proposta para vocês aí, tá bom? Falando um pouquinho das modalidades, por exemplo, se tivéssemos que fazer pesquisa sobre a ginástica artística, né? Aí vocês logo iriam ver que ela também era conhecida como a ginástica olímpica, e que daí a gente tem os aparelhos que são da prova masculina e da prova feminina. Então, no caso, como a gente não tem esses aparelhos aí na escola, a gente tem que fazer adaptações e pensar em movimentos, em exercícios possíveis para a escola. Então, sempre acompanhados do professor de educação física, tá certo? Então, assim, ó, legal
Procurar saber também mais sobre o skate, onde que ele pode ser praticado, por quem que ele é vivenciado, e em relação às regras, né? Como que se vocês conseguem fazer alguma trilha, alguma pista, se vocês têm uma quadra possível ou não, estudar o espaço é super importante. Quantos objetos, então, quantos skates vocês têm? Se vai ser possível a prática para todos? Os objetos de segurança, alguém tem para que empreste? Então, também muito cuidado, porque nós ainda estamos no momento de pandemia que a gente tem que ter cuidado com essa troca aí de materiais e de utensílios. Tá bom? Então, assim, pensar sempre numa prática, mas que isso traga segurança sempre para vocês. Tá bom? Vamos passar aqui comigo, então, a atividade para o professor, aí, só dando continuidade ao que nós estamos fazendo, promover a prática de outras modalidades, né, entre as pesquisadas, que tenham diferenciação na divulgação, quando realizadas por homens e quando realizadas por mulheres, por exemplo, né, que é o caso da ginástica. Organizar para a prática os fundamentos, os mini-jogos, a tática e a técnica e o jogo propriamente dito. Então tem aí, como eu já disse lá no começo no nosso objetivo, se quiserem permanecer com o vôlei, não incluir outra atividade, outra modalidade esportiva, tudo bem, fica a critério de vocês da escola. E estudantes, cá vocês, né? Vamos lá. Selecionar a modalidade pesquisada, fazer os registros das vivências, não se esqueçam de todos os registros, organizar para a prática os fundamentos, né, o treino dos mini-jogos e realizar e organizar coletivamente os mini-jogos, é isso. Então fizemos um resumo aqui, ó, fizemos a leitura de um texto jornalístico onde destacamos mulheres na Olimpíada e na escola vocês têm aí por realizar a prática. Teremos mais uma aula de desenvolvimento, que é a nossa aula de desenvolvimento 6. E aí eu vou perguntar agora para o Moésio, que está aí perto. Você já praticou skate, Moésio? Você já? Não? Vôlei? A ginástica? Você fazia ginástica na escola? Ah, então tá. Então é só para saber se ele está entrosado aí com as modalidades. Eu não conversei com ele no começo da aula, mas converso agora. Então é isso. E para vocês agora eu vou pedir para que vocês avaliem a nossa aula, é super importante. Não consigo trazer todas as práticas aqui para vocês, por isso que nessas aulas do desenvolvimento a gente vem com indicações, com a leitura desses textos, só mais para que vocês consigam se incentivar aí, ir em busca também de outras modalidades, né? Ah, professora, mas será que realmente é possível a gente trazer o tênis ali para a escola? É possível, vocês podem adaptar, vocês podem construir as raquetes, o material? Sim, é possível. E pensar assim, pessoal, independente da modalidade esportiva, pensar na questão de todos participarem. Nada de excluir ninguém, porque você é menos hábil que eu, porque você é melhor. Vocês já estão na segunda série, né? Já conseguem entender bem melhor aí essa questão de precisou adaptar a modalidade esportiva escolhida para que um aluno não fique fora. Então, faça essa adaptação, pensem no todo, coloquem todos na mesma situação ali para praticar a modalidade se for preciso, tá? Então, é só um pedido aí meu, que ninguém fique de fora, independente da modalidade esportiva que vocês escolherem para praticar, tá? É possível sim, principalmente em grupo, pensar nas adaptações. Se for esporte coletivo, né? Então, se vocês voltarem no vôlei, ou voltarem, por exemplo, num futebol, ou forem para o handball, ou forem para um basquete, ou uma outra modalidade, que vocês pensem em fazer grupos mistos,
que isso também é muito importante. Nada de deixar um grupo de fora, porque ou fazer grupos mais fortes e grupos menos fortes, porque senão sempre algumas pessoas nunca jogam ou nunca brincam, e isso é uma questão muito desmotivadora, né? Hoje a gente tem pessoas que não querem nem saber de entrar e praticar porque tiveram aí uma trajetória de não estarem inclusos nas atividades, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Aí fica a minha chamadinha, se liga na mídia, para que vocês não esqueçam e continuem aqui comigo, busquem as aulas anteriores. Quem não assistiu o vôlei sentado não pode perder. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fui.